Amém. Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém? Boa noite. Boa noite a todos. Enquanto eu estava vindo para cá, estava contemplando o céu, como o Cornélio estava falando, e vim agradecendo a Deus porque o céu nesta noite estava muito bonito, o final do dia, e agradecendo a Deus por isso. Consegui dormir bem ontem, não teve tantos fogos, né? Como o André pediu para falar. André que pediu para falar isso aqui dessa vez. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 6. O nervosismo sempre fica aqui. Estava ali sentado e o louvor começando a acabar e a barriga já, nervosismo. Mas aí estamos aqui. Amém? Romanos capítulo 6, nós vamos fazer uma exposição dos versículos 1 ao versículo 14, com o tema Vivendo no Pecado. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos mais ou menos 55 a 57 depois de Cristo. Não sabemos exatamente onde Paulo escreveu esta carta. Uma possibilidade seria em Corinto. Paulo estava rumo a Jerusalém, como ele relata no final da carta, e ele tinha o objetivo de, depois de Jerusalém, passar por Roma até a Espanha, onde ele queria expor o evangelho também. Ele estava indo a Jerusalém entregar ofertas recolhidas pelas igrejas ali da Ásia e indo trazer essas ofertas até Jerusalém. Esta é uma carta singular do apóstolo Paulo, né? Paulo não havia passado nessa igreja. Paulo não havia plantado esta igreja. Paulo nunca havia estado exatamente, fisicamente, nesta igreja. E então ele faz uma carta de exposição do Evangelho. Nós podemos dizer que a carta aos Romanos é uma exposição ao Evangelho, uma exposição completa do Evangelho. A carta pode ser dividida entre saudações, no começo, no capítulo 1, ainda no capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos Paulo falando sobre o pecado da humanidade, o pecado dos gentios, o pecado dos judeus. Então, todos estamos encerrados debaixo do pecado. E depois ele, do capítulo 3 até o capítulo 8, ele nos comunica de como podemos chegar à salvação, né? De como esses homens encerrados debaixo do pecado podem chegar até a salvação. Ele comunica aí, então, a doutrina da justificação pela fé. E no meio desta parte, dessa sessão de salvação, nós temos aí a sessão depois da justificação, nós temos no capítulo 6 até o 8, nós temos a sessão da santificação, né? Que nós vamos falar nesta noite. E no capítulo 9 ao 11, o papel dos judeus e gentios. Depois nós temos instruções práticas de Paulo a partir do capítulo 12. Então ele encerra a carta no capítulo 15 e 16. Bom, como eu disse, nós estamos no início da argumentação de Paulo sobre a santificação cristã. E para compreender bem o que Paulo vai começar a dizer a partir do capítulo 6, é necessário que nós venhamos ler o Romanos capítulo 5, do verso 17 ao 21, primeiramente. Um capítulo logo antes. Romanos 5, a partir do verso 17, está escrito assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só,
muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta declaração de Paulo, no verso 20, de onde abundou o pecado, superabundou a graça, vai definir todo o capítulo 6 sobre santificação. Vamos ler? Do 1 ao 14, nós vamos ler. Peço que os irmãos estejam atentos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, a Tua palavra foi lida, o Teu Evangelho, Senhor, foi lido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Evangelho possa ser exposto nesta noite. Pai, que o Teu Espírito Santo aplique a palavra aos corações dos meus irmãos, como o Senhor já aplicou no meu. Pai, usa-me como instrumento Teu nesta noite. Alcança, Pai, através do Teu Espírito, aqueles que precisam ser alcançados pela Tua graça. Renova, dá forças para aqueles que precisam ser renovados e ter suas forças restauradas. É isto que eu te peço, Senhor Jesus, nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, Deus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, eu dividi esse texto em 4 partes, versos 1 e 2. Vivendo no pecado, este é o tema desta pregação. Com a afirmação anterior do capítulo 5, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a lógica humana, a racionalidade, a nossa razão, nos leva à seguinte questão, nos leva a algumas perguntas. Bom, vamos pensar. Se o meu pecado faz com que a graça de Deus se torne ainda maior, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, por que não se entregar ao pecado para que a glória de Deus seja ainda maior? Por que não? Se o sangue de Cristo me lava de todo o pecado, de toda sujeira, de toda imundícia, se não importa o que eu faça, não importa quantas vezes eu faça, eu posso simplesmente me ajoelhar no meu quarto e pedir perdão em nome de Cristo, e então eu vou estar limpo, purificado, alvo mais que a neve, como gostamos de cantar. E então, neste fato,
Cristo se torna glorificado porque onde abundou o meu pecado, superabundou a graça. Por que não me entregar ao pecado? Por que nós não vivemos no pecado? Por que não nos deleitarmos no pecado? Esta é a lógica. É uma pergunta fácil para a nossa racionalidade. É como 1 mais 1 é igual a 2. Mas o apóstolo Paulo, prevendo que esta lógica chegaria à cabeça dos romanos e à nossa também, ele antevê esta pergunta, como está escrito no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta de Paulo é enfática, é rápida, é direta. No grego, esta expressão é a mais negativa possível que ele poderia ter escolhido. Não viveremos no pecado. De modo nenhum viveremos no pecado. De nenhum modo, de forma alguma. Mas por que, Paulo? Por que não podemos viver no pecado se desta maneira Cristo seria glorificado? Então, Paulo, a partir deste tema, ele começa a desenvolver neste capítulo a doutrina da santificação. Depois da justificação, que ele tratou dos capítulos 3 a 5, essa questão chega à tona. Porque se somos justificados pela fé, simplesmente pela fé, sem obras, pela fé nas obras de Cristo, mas sem obras nossas, por que não viver em pecado? Paulo vai explicar isto a partir da doutrina da santificação que está exposta no capítulo 6 de Romanos. O primeiro argumento que ele usa é que como poderemos viver no pecado nós que para ele morremos? Está escrito. De modo nenhum, verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Os ímpios, meus irmãos, vivem no pecado. Eles vivem na prática do pecado. Nós, antes da regeneração, antes do Espírito Santo aplicar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus aos nossos corações, nós vivíamos também no pecado. Mas o objetivo da graça que nos alcança é maior do que simplesmente a nossa salvação. É a transformação de vida pelo Evangelho. Você crê que Jesus morreu no seu lugar e por seus pecados? Você crê que aquela morte onde Cristo estava era a sua morte? Parabéns! Glória a Deus! Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Você crê que Ele está vivo, está à direita do Pai e irá retornar? Glória a Deus! Glória a Deus que o Espírito Santo te alcançou e te deu esta oportunidade de crer no Evangelho de Deus. Mas agora Ele nos pede que vivamos uma vida santa, vivamos em santidade, vivamos em crescimento na graça de Deus. Logo, meus irmãos, é absurdo a doutrina cristã, a ideia de que possamos viver na prática tranquila do pecado. Temos que nos lembrar do que Paulo já tratou da corrupção total da humanidade. Paulo já tratou da justificação. Ele está falando para crentes, ele está falando para cristãos, ele está falando para a igreja de Roma. Paulo está falando para crentes regenerados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Não, de nenhuma maneira poderemos viver em pecado. E agora, nos versos 3 a 7, Paulo vai continuar explicando e argumentando o porquê disso. Ele vai expandir essa ideia. Eu dei o tema desses versículos de a morte do velho e a ressurreição do novo homem. Vamos ler do 3 ao 7 mais uma vez? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto,
quem morreu está justificado do pecado. Paulo expande o que ele está falando no verso 2. A segunda argumentação de Paulo está enraizada na união mística, na união que nós temos, de todo cristão tem com Cristo. Todo cristão, todo regenerado, toda pessoa que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro do seu coração, está unido a Cristo de uma maneira mística. E esta união que nós temos é manifestada visivelmente pelo batismo cristão. O batismo é o símbolo daquilo que já ocorreu dentro do seu coração. Você já está unido a Cristo. É uma manifestação visível daquilo que já ocorreu dentro do seu coração. Cristo permanece em nós e nós permanecemos em Cristo. Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo. Essa união também é importante, pois como está escrito, nos efeitos legais, nos efeitos para a lei, porque nós somos justificados pelas obras de Cristo, pela fé, nós morremos com Cristo para o pecado. Você foi morto com Cristo na cruz. Cristo é o nosso representante, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Quando Cristo estava pendurado no madeiro, Deus estava derramando a ira do meu pecado e do seu pecado, meu irmão, em Cristo. Deus estava vendo Cristo, mas Ele estava vendo, na realidade, eu e você. E é por isso que Ele derramou a sua ira do seu pecado e do meu pecado em Cristo e o matou, porque o pecado exige morte. Então, quando Cristo ressuscita dos mortos, nós ressuscitamos, porque Ele vive, nós vivemos. Deus nos ama porque nós estamos em Cristo. Quando Ele nos olha, Ele não... Já disse isso aqui na última pregação, mas é isso. Quando Deus nos olha, Ele não vê mais o Bruno, Ele não vê mais o Arthur, Ele vê Cristo. E é por isso que Ele nos ama. É por isso que nós podemos todo dia bebermos da graça e da misericórdia de Deus. Porque quando Cristo olha para você, Ele vê Cristo. Cristo morreu. Nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou para uma nova vida. Nós ressuscitamos para uma nova vida. É necessário, portanto, meus irmãos, é por isso que não podemos viver em pecado, viver na prática do pecado e achar que está tudo bem. Eu não estou falando aqui, meu irmão, que um cristão, que uma pessoa regenerada não possa pecar. Eu não estou falando que você não possa errar. Eu não estou falando que, às vezes, a raiva, às vezes a ira, às vezes consome o nosso coração ou qualquer outro pecado. Isso acontece. Como o pastor gosta de falar, nós estamos neste corpo natural, neste corpo mortal. Este nível de santidade no qual nós vamos atingir um dia, só chegará na glorificação, no dia então que nossos corpos corruptíveis, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos ler, for transformado, for mudado. Está escrito assim lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo mortal se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia, meus irmãos, aí sim, nosso corpo, vai ser transformado em algo incorruptível, então não pecaremos mais, não teremos mais liberdade para pecar. A nossa liberdade será tomada para o bem. É isso que vai acontecer um dia.
Por outra via, meus irmãos, eu também não estou defendendo aqui, e é isso que eu vim falar hoje, nesta noite, que um cristão pode viver na prática do pecado e achar que está tudo bem. Uma ilustração do reverendo Augusto Nicodemos, eu achei muito interessante isso. Uma ilustração dele que ele fala que ele foi viajar, ele estava fazendo mestrado na África do Sul, e ele foi viajar para uma cidade distante lá na África, 5.000 quilômetros de carro, ida, aí a volta mais 10.000 quilômetros. Então, quando ele chegou, seu amigo, papo de homem, né? Eu cheguei, e o carro? Como é que tá o carro? O carro deu tudo certo e tal? Aí ele falou, deu tudo certo. 10.000 quilômetros, só furou um pneu, tudo certo, tá tranquilo. Não é nada. Dessa distância toda, um pneu furar em 10.000 quilômetros, tá tudo certo. Mas agora, meus irmãos, imaginem que esse pneu tenha furado a cada 50 metros, a cada 100 metros. Isso está certo? Isso está correto? É para isso que o pneu foi criado? Para furar a cada 50 metros? Não. Vocês entenderam a analogia que eu quis dizer? Um cristão pode e às vezes vai errar, vai pecar, vai tropeçar em alguma pedra durante o caminho, mas ele não vai tomar outro caminho e seguir nesse caminho errante, achando que está tudo bem. O pecado na vida do cristão é um tropeço, é um acidente. Ele não pode ser comum, ele não pode ser normal. Vamos pensar, para que Cristo morreu na cruz? Por que ele sofreu na cruz? Para que ele aguentou os chicotes romanos, os açoites romanos, os esbofeteamentos romanos, cuspes e tudo mais? A coroa de espinhos, por que ele fez isso? Para que nós vivamos na impureza? Para que nós vivamos na prática do pecado? Para que eu e você possamos viver na imundícia do pecado e achar que está tudo bem? Vivemos na pornografia, vivemos no adultério, vivemos na fornicação com namorados e namoradas, vivemos na lascívia, em bebedices, em ciúmes, em discussões, em iras, em idolatria, em divisão na própria igreja de Deus. Vivemos em divisão dentro da nossa casa. Será que foi para isso que Cristo morreu na cruz? Simplesmente para nos dar salvação e então nós podemos viver de qualquer maneira aqui na terra, visto que a salvação é pela fé em Cristo. Então nós podemos viver de qualquer maneira e está tudo certo, estamos salvos. Será que foi para isso? Será que foi para isso que Cristo nos chamou? Será que foi para isso que Cristo nos deixou aqui o Consolador, o Espírito Santo, que habita em cada um dos crentes, que são regenerados, que são transformados, que Ele nos habilita, que Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito lá em Romanos 8, 26. Será que é isso? Qual que é a vontade de Deus? Para que Ele nos chamou? Para que Cristo morreu? Eu vou dizer, Ele morreu para a nossa santificação, para a nossa transformação, para a mudança de caráter, para a mudança de vida. Se fosse apenas para a salvação, na salvação, quando você se convertesse, quando você cresce em Cristo pela primeira vez, você teria morrido. Você teria morrido naquela hora. Não teria crente, não teria igreja, não teria missionário, não teria bateria, não teria nada. Você teria morrido na mesma hora. Se fosse apenas para a salvação. O Evangelho que é pregado aqui todo domingo, ele não apenas te habilita para crer em Cristo através da fé e assim receber a salvação. Não, ele te habilita para a sua vida ser transformada. O Evangelho que nós pregamos transforma vidas. Transforma casamentos, transforma pessoas, transforma prostitutas em pessoas santas, transforma pessoas que vivem em adultério em pessoas com um casamento santo, para a glória de Deus. Transforma pessoas que bebem e caem bebendo em pessoas que vivem aqui na igreja, pessoas que têm uma família santa, pessoas que vivem para a glória de Deus. Este é o Evangelho que eu creio, não sei qual Evangelho vocês creem, mas este é o Evangelho, ele transforma vidas. É para isso que Cristo nos chamou, para viver uma vida transformada, uma vida santa.
não na prática do pecado. O evangelho que pregamos tem poder para mudar vidas. No verso 6, Paulo nos diz que o nosso velho homem, aquele que herdamos de Adão, foi crucificado com Cristo há 2000 anos. E para que ele foi crucificado? Ou seja, para ele ser destruído, para que ele venha morrer. E tudo isso a fim de que nunca mais sirvamos o pecado como escravos. Como nós fomos libertos dele, nós fomos libertos do pecado na morte de Cristo, na morte do nosso velho eu. Ou seja, você já morreu. Só que você já morreu há 2000 anos na cruz de Cristo. Se já morremos para o pecado, não podemos mais viver para ele. Não podemos mais obedecer, nós temos força pelo Espírito Santo de Deus para resistir ao pecado, para não mais obedecê-lo. Calvino diz assim, comentando o verso 7, o termo justificados aqui significa libertados ou recuperados da escravidão. Assim como o prisioneiro que é absolvido da sentença do juiz se vê livre do vínculo da sua acusação, também a morte, livrando-nos desta presente vida, nos faz livres de todas as nossas responsabilidades para com o pecado. Nós estamos livres do pecado, nós estamos justificados do pecado na morte de Cristo. Na morte e ressurreição de Cristo, você foi transformado para uma nova vida, para viver uma vida santa, para viver uma vida digna da glória de Deus que você carrega por se dizer cristão. O Espírito Santo que habita em nós nos capacita a viver uma vida santa. O resultado da morte e da ressurreição. 8 a 11, vamos ler? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vai dando sede. Paulo nos diz, mais uma vez, que morremos com Cristo. Que nós cremos que com Ele, se nós morremos com Cristo, nós cremos também que com Ele viveremos. Algo futuro, algo distante, mas que já se inicia aqui. Que já se inicia quando você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus entrou no seu coração como flecha e te quebrou, ali você já foi regenerado, ali você já recebeu a vida eterna, ali você já foi transformado. A nova vida já começou. Paulo quer nos ensinar que o dever que nos é imposto pela morte de Cristo é caminhar e crescer caminhando na santificação, crescer caminhando na graça, crescer caminhando e aprendendo mais, bebendo mais da Bíblia, vivendo mais em oração. É isso que ele quer nos ensinar. No verso 9, escrito assim, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Esse já não tem dá a entender que, será que uma vez ela já teve poder sobre Cristo? Já teve domínio sobre Cristo? E é verdade, a morte já teve domínio sobre Cristo, quando ele ficou morto por 3 dias. E foi apenas isso. Apenas 3 dias ela teve domínio sobre Cristo. Porque depois disto, ele ressuscitou, pois como Pedro diz, lá em Atos 2 está escrito que quando Cristo ressuscitou, ele rompeu os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Ou seja, a morte não tem poder. Ele só ficou morto porque ele quis ficar morto. Esta é a realidade. Porque ele quis estar ali. Pois quando a hora chegou, ele ressuscitou da morte. Ele tomou, como está escrito, as chaves da morte, as chaves do pecado, as chaves do inferno e ressuscitou e está vivo. A morte não teve poder sobre Cristo.
Em consequência do exemplo de Cristo, nós fomos libertados do jugo do pecado. Nós fomos libertos da morte eterna. E agora, Cristo vive para Deus. Cristo se oferece voluntariamente ao Senhor. E é também o que Paulo nos chama a fazer no verso 11. Está escrito: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. A partir do que foi lido e exposto, Paulo nos chama a considerar-nos mortos para o pecado. E então a gente se entrega voluntariamente a Deus pela graça dele, então ele transforma nossas vidas, ele transforma através da misericórdia, da graça. É isto. Nós devemos progredir diariamente no processo de santificação. Você já foi justificado? Você já crê em Cristo? Viva uma vida santa. Viva uma vida santa. Você quer saber se você é um crente de verdade? Você quer saber se você é um homem, uma mulher, um jovem, um adulto, um idoso, um adolescente, uma criança que é regenerado, que é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, que não está vindo aos domingos, domingo após domingo, por nada? A resposta está na santificação. Ao olhar para trás, você vê um progresso. Você pode ver quedas e falhas, e na verdade, nós vemos, eu por estar aqui, esse peso cai muito sobre mim, porque falando isso parece que eu não peco, não, meus irmãos. Olhando para trás, eu vejo cada erro que eu tomei. E isso às vezes pesa, mas nós podemos ver um processo de santificação em quedas, mas está subindo. Já viu aqueles gráficos econômicos? É assim? Você vê isso? Pode até cair às vezes, mas numa linha geral está subindo. Isto é o processo de santificação. Você vai passar por altos e baixos aqui nessa terra. Você vai passar por vales sombrios, vales de morte. Também vai passar por momentos magníficos, momentos de bênção, momentos de fartura, momentos em que você vai estar tão alegre, que esses momentos em baixa, você nem vai se lembrar. Mas no processo geral, você está sempre subindo na santificação. Ao olhar para trás, nós vemos transformações de vida. Se você vê, você é um cristão genuíno. Você é um crente. Mas se você não vê, se arrependa e crê em Cristo hoje. E agora? Verso 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tendo em vista que o reino do pecado e da morte foi tomado por Cristo, o aguilhão foi tomado por Cristo, agora Paulo nos chama, nos comunica que nós não venhamos a nos oferecer gratuitamente ao pecado, nossos corpos ao jugo do pecado. O pecado usa esse corpo natural, usa esse corpo material que nasceu em pecado e então ele usa esse corpo para nos tentar. Todo dia somos tentados para que nos tornemos novamente escravos do pecado. Todo dia ele tenta. Satanás usa o nosso próprio coração, nossa própria carne para nos tentar. Ele sabe onde nós somos fracos. Mas nós temos força pelo Espírito Santo de Deus, porque essa transformação já aconteceu no nosso coração para dizermos não. Para dizermos não ao pecado, não a Satanás, não à minha vontade carnal, não à minha vontade material, não ao meu eu, mas sim a Deus. Eu não estou afirmando aqui também, um parêntese, que o corpo material, o corpo físico, que as estrelas, a lua, o físico é algo ruim, não. Quando Deus criou o mundo, Ele viu o mundo e viu que era bom. Ele olhou o mundo e viu que era bom. Na verdade, quando Ele terminou a criação, Ele disse que era muito bom. O corpo o físico, o material é bom, porque Deus é bom e Ele criou. Só que, contudo, quando o pecado entrou no mundo,
Ele deixou a sua mancha em cada área da humanidade, em cada área da natureza, do físico, do material. E é por isso, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, que este corpo mortal vai se revestir de imortalidade, este corpo corruptível, esta carne, este físico, vai ser transformado em um corpo glorificado quando Cristo voltar, para que não vivamos mais, não tenhamos mais chance nenhuma, liberdade nenhuma para pecar, para errar. Mas ele hoje, aqui, agora, está manchado pelo pecado. E esta mancha pelo pecado irá nos tentar. E nos tenta a cada dia. Tentação não é o mesmo que pecado. Você ser tentado não é pecado. Mas você cair na tentação, aí sim é pecado. Voltando agora, fechando esse parênteses sobre o corpo material. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo, que nos liberta, nos lava e nos purifica, nos transforma através do seu Evangelho, do seu Espírito Santo, em nova criatura. Por estarmos em Cristo e Cristo em nós, podemos dizer não para o pecado. Podemos dizer não à escravidão ao pecado, a nos submeter de novo ao jugo do pecado. Quando a tentação vier, como eu disse, e ela vem diariamente, você pode dizer não. As paixões carnais em que seremos tentados, em que somos tentados, e o que devemos frutificar devido a estarmos em Cristo, está descrito lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas após Coríntios, antes de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 16 ao 25, está escrito assim, Paulo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isto. Se nós somos justificados, andemos também no Espírito que nos justifica. Andemos também no Cristo que nos justifica. Vivamos uma vida santa. O pecado quer usar os nossos membros como instrumentos de iniquidade pelos quais o serviremos. Paulo nos alerta sobre isso e diz que devemos nos oferecer a Deus como ressurretos, então nossos membros como instrumentos de justiça. Nós somos nova criatura, meus irmãos. Nós não podemos mais viver no pecado. Viver no pecado não é uma prática cristã. Você não pode viver na prática do pecado e achar que está tudo bem, porque não está. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sabe o seu passado? Foi apagado. Sabe os seus erros do seu passado? Foram apagados na cruz de Cristo.
porque o seu velho eu foi crucificado com Cristo. E assim nós somos declarados justos por Deus, por causa das obras de Cristo. Nós somos justos aos olhos de Deus, porque Cristo pagou pelo seu pecado. E agora Ele nos chama a viver uma vida santa, porque nós somos nova criatura. O que é velho já foi. Nós podemos viver uma vida santa. O Espírito Santo que habita dentro de você te habilita, meu irmão, te dá forças para que você possa viver uma vida santa. No verso 14, Paulo faz uma afirmação que não é simplesmente uma exortação ou um mandamento, mas é uma promessa. Está escrito assim, verso 14, lá em Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não pode dominar-nos, pois estamos unidos a Cristo. Todos aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador estão em Cristo. E porque estamos em Cristo, e Ele já pagou pelo seu pecado, já morreu para o pecado, nós morremos também com Ele. E o pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode, mas ele vai te chamar, ele vai querer que você seja escravo dele, mas você pode dizer para ele, não. Você é habilitado porque você está em Cristo. Você pode dizer não para as suas paixões carnais. Você pode dizer não. Você é habilitado pelo Espírito Santo de Deus a dizer não. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Cristo cumpriu as exigências da lei. Então nós podemos viver. Caminhando para o final, isso implica duas coisas. Todos aqueles que não estão unidos a Cristo estão sob o jugo da lei, e logo a lei os condena à morte eterna, ao lago de fogo. Se você não está em Cristo, meu irmão, você está condenado pelo pecado. Você está condenado ao inferno pelo pecado, pela lei de Deus, pois o nosso Deus é um Deus santo. A ira de Deus vai se manifestar em você na sua morte eterna. Todos aqueles que estão fora de Cristo, todos aqueles que não passam pela porta, que é Cristo, estão mortos. Não há outro caminho, não há outra rota a não ser Cristo Jesus. E a segunda coisa que implica é que todos aqueles que estão em Cristo já estão justificados, já estão santificados e já estão glorificados, como está escrito lá em Romanos 8. Nós já estamos livres do pecado, livres do jugo da lei, livres em Cristo para a santificação. Nós deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos escravos de Cristo, o que é infinitamente melhor. Você não é livre, em nenhum momento você é livre, ou você é livre para ser escravo do pecado, ou você é livre para ser escravo de Cristo. Só tem essas duas opções. Um te condena à morte eterna, e o outro, debaixo da graça, te dá a vida eterna, que é conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, verso 12, depois o 14 e depois o 19 em seguida, diz assim, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa
é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. O dia em que Cristo virá para julgar a terra, julgar todos os vivos e mortos, se aproxima. Cristo morreu por você. Cristo morreu para que você possa viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida de transformação. O Evangelho quer te transformar, quer te purificar. Uma vida de crescimento na graça de Deus, uma vida de crescimento no conhecimento de Deus. Deus quer que você conheça mais Ele. Deus quer que você beba mais dEle. E Ele tem mais e mais para te dar aqui na palavra dEle, em oração. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, nos dá forças necessárias, nos dá a força necessária para dizermos não ao pecado, não às suas paixões infames. Não se coloquem, meus irmãos, debaixo novamente do jugo do pecado. Busquem a Cristo, busquem aquele que pode te ajudar, busquem os meios pelos quais Cristo nos ajuda, através do pastor, através dos presbíteros, através de cada um de nós, irmãos e irmãs, não precisa ser nenhum outro, não. Nós estamos aqui e o objetivo da igreja é que cada um se ajude a viver uma vida santa, viver uma vida para a glória de Deus. E é por isso que cada um recebe um dom de Deus, um recebe de pregação, um recebe de exortação, um recebe de missionário, para que cada um de nós venhamos nos ajudar, nos conhecer, ouvir cada um. Nós estamos aqui para ouvir uns aos outros. Nós estamos aqui para entender quais são as dores uns dos outros e então nos ajudarmos a crescer na graça de Deus. Nós não viemos à igreja, nós não chegamos até a igreja e depois saímos da igreja como se isso aqui fosse um clube. Não, nós não estamos aqui simplesmente pelo cafezinho do seu almoço lá embaixo depois do culto. Nós estamos aqui para vivermos uma vida de comunhão, vivermos uma vida, eu quero saber o que eu posso te ajudar, sabe? Nós estamos aqui para conhecermos uns aos outros, nós estamos aqui para deixarmos que os outros entrem na nossa vida e nos ajude, nos capacite, você com os seus dons e eu com os meus que Cristo nos deu. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós somos membros de um só corpo. É por isso que nós vivemos na igreja. É por isso que a igreja é necessária. E é por isso que em Hebreus está escrito que nós não podemos deixar de congregar. Porque deixando de se congregar, eu perco todos os dons que Cristo deu à sua igreja. Olha quantos dons temos aqui. Quantas capacitações. Eu não consigo fazer o que o Cornélio faz. Eu não consigo fazer o que o Bruno faz, que a Júlia faz, que a Rosângela faz. Mas nós estamos aqui, nós somos um só corpo. E é por isso que nós vemos a igreja. É por isso que Deus instituiu a igreja. E é por isso que Ele capacita cada um de nós com dons diferentes. Nós somos membros de um só corpo. E este corpo é Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E tudo isso foi feito para que naquele dia, naquele grandioso dia, no qual nós estaremos face a face com o Criador, nós possamos ser achados e apresentados a Deus como o apóstolo Pedro nos chama. Lá em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para isso que estamos aqui. É para isso que viemos à igreja. É por isso que domingo após domingo estamos aqui. E é por isso que a igreja vai permanecer aqui, pregando a palavra de Deus. Não aqui nesse templo, pode ser aqui também, não importa. O que importa é eu e você. Eu e você. É isto que Cristo se preocupa. Ele não está preocupado com instituições, Ele está preocupado com vidas transformadas pelo Evangelho que tem poder para transformá-las. Amém, meus irmãos? Esta é a pregação.
Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Vou passar a palavra para o presbítero que estará encerrando este culto.